Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar, mais um Boca no Trombone na sua Band TV. Seu espaço dedicado a informações sobre aposentadoria, direitos do trabalhador, funcionalismo público, segurança, transporte, dentre vários outros assuntos. Neste domingo, quem responde às dúvidas sobre aposentadoria e direitos dos servidores é o doutor Hilton Garcia. Também contamos hoje com a presença da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Quem participa dessa edição é o diretor de Assuntos Políticos, Alex Caiel da Silva. E um dos assuntos do Boca no Trombone desse domingo são direitos do consumidor. Nada mais justo do que contarmos com a presença de um especialista na matéria, o doutor Júlio César Collin. Esses são os convidados desse programa. Agora, vamos colocar a justiça em foco. Uma portadora de esclerose múltipla, aposentada por invalidez, ganhou na justiça o direito de acumular o seu benefício com a pensão por morte que era recebida pela sua mãe. O TRF4 entendeu que os ganhos possuem naturezas distintas e podem ser recebidos pela mesma pessoa. Após o falecimento da mãe, a segurada ajuizou a ação para receber o benefício. Em decisão unânime, a quarta turma do TRF4 manteve a sentença. O relator do processo, o desembargador federal Luiz Alberto Aurvale, afirmou que a demandante teve direito à pensão por morte porque provou a total incapacidade para o trabalho na época da morte do seu pai. Decisório acertado do TRF4. A legalidade e a razoabilidade foram bem observadas pelo Poder Judiciário da 4ª Região. Oxalá os demais tribunais repliquem o decisório. Dito isso, vamos começar o programa de hoje respondendo aos nossos telespectadores. Sempre lembrando, né? Quando você interage com a gente, coloque lá o nome e a cidade onde você está falando. Na manhã desse domingo, muito prazer, a gente recebe aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes para prestar consultoria aos nossos telespectadores, o doutor Hilton Garcia, especialista em Direito Previdenciário, professor em algumas faculdades aqui em Porto Alegre e região. A gente agradece muito a presença do colega nos estúdios da Band. Primeira questão, doutor. Final do telefone 5669. Tenho 55 anos de idade e mais de 25 anos de trabalho como marinheiro, onde também uso solda e faço pintura. Tenho direito à aposentadoria? É o que quer saber o nosso telespectador. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, disponha uma grande satisfação. Então, assim, com base nos fatos que foram noticiados, seria possível uma aposentadoria especial, que é aquela que exige durante 25 anos o efetivo exercício de uma atividade em condições insalubres, condições perigosas que causam um desgaste exacerbado da saúde do trabalhador. Nesse caso, inclusive, é possível termos uma aposentadoria cujo valor será ainda melhor do que normalmente se verifica, bastando comprovar, dependendo das circunstâncias, a permanência e a habitualidade no exercício dessa atividade. O telespectador tem que apresentar, doutor Hilton, algum tipo de documento para referir a ocorrência desse agente nocivo à saúde, o físico, o químico ou biológico? Pois não. O que vai se verificar é o seguinte, nós temos na aposentadoria especial 2 períodos essencialmente falando. Nós temos um primeiro período, que é aquele que trata do enquadramento profissional, que vai até 28 de abril de 1995, e até esta época bastará que ele comprove apenas e tão somente o exercício da atividade conforme noticiado, trabalhando com eletricidade, trabalhando com solda. A partir deste momento histórico, então, serão necessários documentos comprobatórios complementares, essencialmente falando, dependendo do caso, o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assim como também o famoso PPP. Digo famoso porque na área da aposentadoria especial ele é muito falado, exigível a partir do ano de 2003, que significa perfil profissiográfico previdenciário. Tá certo. Obrigado, doutor Hilton, que segue com a gente na manhã desse domingo respondendo as questões para os telespectadores. Quem está conosco em nome da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar é o diretor de Assuntos Políticos, o Alex Caiel da Silva. E Alex, eu vou começar contigo também com a interatividade da sua última participação aqui no Boca no Trombone. Ficaram 2 questões. Coloco a primeira, vem lá de Santa Cruz do Sul, o Ricardo.
Como alguém pode ir à TV e falar que o PMDB e o atual governador é o culpado, se a dívida vem de tanto tempo? Falar é fácil, melhor ter ficado calado. Ficou brabo aqui o nosso telespectador, o Ricardo Alex Cael da Silva, com a manifestação que você fez, né? Pontuou a situação econômica, financeira grave do estado do Rio Grande do Sul e principalmente as medidas que estão sendo tomadas pelo governador. Esse mês que acabou de terminar, o mês de novembro, né? Infelizmente tivemos mais uma vez um parcelamento de salários, quer dizer, quem tem pago a conta realmente tem sido os servidores públicos estaduais. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros aqui da bancada e bom dia ao Ricardo, né, e aos nossos demais telespectadores. A gente quer reiterar então, o que a gente falou naquela oportunidade. Naquela oportunidade, me lembro bem, nós falamos que em 1995 foi editada a Lei 10.395 no estado do Rio Grande do Sul. O governador Antônio Brito, né, do PMDB, então, na época, e o José Ivo Sartori era deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa naquela oportunidade. E naquela oportunidade o governador Brito não cumpriu essa lei, não pagando a última parcela na casa de 19,9%, né, aos servidores do Estado. E lá, naquela oportunidade, 70% das dívidas com precatórios, ela foi gerada a partir da inadimplência, né, do descumprimento da lei por parte do governador do PMDB, Antônio Brito, e do deputado José Ivo Sartori, naquela oportunidade, líder do governo na Assembleia. E agora, com a aprovação, né, poucos dias, do projeto na Assembleia Legislativa que reduz o valor dos RPVs, né, e faz com que as pessoas que mais precisam, aposentados, pessoas já idosas, doentes, muitos, né, tivesse reduzido então o valor que poderiam receber, né, que eram 120 salários mínimos, reduzindo então agora para 30 salários mínimos. Então, eu reitero, né, que grande parte, 70% da dívida com os precatórios, ela foi produzida assim pelo PMDB, né, com a colaboração decisiva do agora governador José Ivo Sartori. Então, a gente reitera para o Ricardo, né, infelizmente é isso, não gostaria de falar isso. Né? A gente entende as paixões políticas, né, e muitas vezes a gente se dói por isso, mas nós aqui não temos então viés político, nós temos simplesmente que falar o que efetivamente foi, né, e se foi o culpado José Ivo Sartori, nós vamos dizer sim que foi o culpado. Mais uma da interatividade, o Mauro Júnior, lá de Torres. Por que os servidores públicos não pedem o impeachment do governador Sartori diante de tanto descalabro administrativo? Aqui já é um contraponto, já é um telespectador que vê a situação sobre um outro prisma. Eu acho que não é nem o caso da questão do impeachment, porque a gente tem desde janeiro deste ano, quando o governo anuncia, desde o primeiro mês de mandato, que é a situação do Estado, nós vemos aqui reiteradamente dizendo para o governo que existem outras maneiras do Estado de fazer a sua gestão. Né? Falamos que tem inúmeros devedores do Estado, grandes sonegadores, que o Estado não consegue cobrar, né? Ou não faz força nenhuma para cobrar. Falamos das isenções fiscais, que elas são na casa de 14 bilhões ao ano, né? 50% disso diretamente isenções propiciadas pelo governo do Estado e 50% desse valor para grandes empresas, né? que empregam muito pouco, né? Muito pouco. Então, acho que essas questões vêm antes, né? Vêm antes de todo esse problema causado pelo governo. Mas já tem algumas categorias, sim, que pediram isso. Mas é muito difícil, porque a gente sabe que na Assembleia Legislativa o governo tem a maioria, né, e matérias como a que nós falamos anteriormente, da própria questão dos RPVs, os precatórios, que atingem diretamente as pessoas que mais precisam, o governo teve base para aprovar. Então, o impeachment, por mais que ele fosse articulado, é completamente impensável, né, por a forma como se faz a gestão nesse Estado e a forma como o Executivo se relaciona com a Assembleia, que a gente não entende muito bem, mas forma base suficiente para aprovar os projetos e os descalabros que nem o companheiro manda, né, por parte do atual governo. Próximo bloco, perguntar para o Alex Cael, como que a SSTBM vai encarar esse final de ano? E o 13º? Como é que vai ficar o bolso do servidor? Né? Daqui a pouquinho mais a SSTBM aqui com a gente. Na manhã desse domingo, a gente traz uma temática que é do cotidiano, do dia a dia, que é o direito do consumidor. Está aqui o nosso especialista, Dr. Júlio César Collin, né? Ele que trata dessas demandas relativas ao direito do consumo. Duas temáticas hoje para abordarmos, Dr. Júlio. A questão aí do atraso nas obras, a pessoa contrata, né, faz um acordo lá com a construtora, a obra atrasa, causa uma enormidade de contratempos, né, para aqueles contratantes.
E de outra banda também, para você aí aposentado, que sofre muito com esse problema, planos de saúde, né? Quanto mais você acrescenta aí um dígito na idade, vários dígitos são acrescentados aí no seu plano de saúde. É mais ou menos por aí que a gente vai caminhar na manhã desse domingo, doutor Júlio. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Pois não. Bom dia, Solano. Bom dia aos demais colegas. Realmente, como você falou, nós vivemos essencialmente, atualmente, uma sociedade consumerista, né? E como tal, são inúmeras as demandas que advêm dessas relações. Entre elas, eu julguei pertinente trazer ao tema hoje dois assuntos que são relevantes e que são constantemente debatidos nos nossos tribunais, né? Um desses assuntos constitui-se nos atrasos de obra, né? E o segundo assunto é relativo aos planos de saúde, basicamente a majoração por faixa etária, né? Nós temos observado que são inúmeros os planos de saúde que oneram abusivamente o consumidor, o contratante, o usuário desses planos, né? Sim. Que são pessoas idosas, né? Que ao completarem 60 ou 70 anos, né? São majorados nos seus contratos em percentuais que orbitam entre 100% e até 200% em alguns casos, né? E a majoração por idade, ela é uma cláusula abusiva, essencialmente abusiva. Ela fere não só a lei dos planos de saúde, que é uma lei antiga de 98, como basicamente fere o Estatuto do Idoso, né? Seu artigo 5º, que veda expressamente, ainda que presente em cláusula contratual, esses aumentos, né? O consumidor que se sentir lesado e que tiver um aumento baseado em faixa etária, ele pode postular a revisão judicial do seu contrato e pode postular as diferenças advindas num período que pode chegar até 10 anos, considerando que já há um entendimento acerca da prescrição decenal desses créditos. Sim. Então, o Poder Judiciário já vem dando guarida já há algum tempo para essas demandas. O que mais que é corriqueiro ao chegar ao seu consultório, doutor Júlio, nessas questões do plano de saúde? Realmente é esse exorbitante aumento aí no percentual? E como tratar, qual é o tipo de documentação que o cliente tem que levar para o advogado para ele tratar essa questão junto ao Poder Judiciário? Basicamente, o consumidor, o contratante, ele deve apresentar os seus comprovantes de pagamentos, né? Ele deve estar em dia com seus pagamentos, né? E, no entanto, o dever de guarda desses documentos é uma obrigação essencialmente do plano de saúde, né? Então, basta ele comprovar a existência desse vínculo contratual que nós pedimos que o próprio plano de saúde apresente esses documentos. Perfeito. Bom, no próximo bloco, o doutor Júlio Colli vai tratar das questões relativas ao atraso nas obras, que também é assunto corriqueiro nos tribunais do Brasil. Mais questões aqui para o doutor Hilton Garcia, que vem na nossa consultoria previdenciária. O José, aqui, nosso telespectador de Porto Alegre, tem 32 anos de serviço e 64 anos de idade. Tem direito a me aposentar? Eu quero saber o seu José. Bom dia, José. Nós temos a seguinte situação. Nós podemos ventilar várias hipóteses de aposentadoria no seu caso, mas o caso mais ágil, mais célere, seríamos aguardar o senhor então completar 65 anos de idade e tendo em vista um tempo de contribuição de 32 anos, é razoável supormos, então, que inclusive a média da aposentadoria por idade lhe será muito favorável. Por quê? Porque na aposentadoria por idade, a incidência do fator previdenciário, ela só se aplica quando for para beneficiar o segurado, ou seja, somente numa circunstância em que ele venha a aumentar a média contributiva do segurado, é que ele se aplicará. Então, de várias hipóteses possíveis,
No caso do nosso telespectador, nós temos que, se ele aguardar os 65 anos de idade, então ele alcança a aposentadoria por idade, muito provavelmente numa circunstância muito favorável de cálculo. O Carlos de Porto Alegre. Como consigo o PPP de empresas que já faliram há mais de 30 anos? Muito bem. Nessa circunstância, uma sugestão muito confiável é se buscar junto ao sindicato da categoria para verificar se eles têm disponibilizado esse PPP junto aos seus arquivamentos. Caso não consigamos êxito nesta medida, então podemos nos recorrer, como um último mecanismo, ao banco de laudos do INSS. Nós podemos então solicitar via administrativa que entre os laudos lá arquivados, muito provavelmente podemos supor que tenhamos inclusive um laudo desta empresa que veio a falir há mais de 30 anos, e então será cumprida a exigência administrativa da verificação das circunstâncias próprias do exercício da atividade especial desse segurado. Tá certo. Obrigado, doutor Hilton. Segue com a gente aqui no programa. Bem, curtíssimo intervalo, depois a gente volta, vamos ter mais interatividade com você, nossos telespectadores, também tratar das temáticas aqui da ASSTBM e saber um pouco mais sobre direito do consumidor. Esse é o Boca no Trombone ano 26, muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, vamos seguir a interatividade com os nossos telespectadores. O Cláudio, lá de Santa Maria, um abraço aí a toda a região central do estado. Sou aposentado por invalidez há 12 anos. Agora o INSS me chamou para perícia. O perito diz que eu posso trabalhar. Só que irei fazer uma cirurgia no próximo dia 15 de dezembro, pelo mesmo problema que levou à aposentadoria. O que fazer? O Cláudio está preocupado, doutor Hilton. Sim, não, mas nós vamos agora dar uma sugestão bastante confiável para ele. Bom, então bom dia, Cláudio. A situação é o seguinte, eu entendo a sua preocupação até pela característica específica do benefício, que o senhor é titular e já faz 12 anos. A atitude mais adequada, nesse caso, para salvaguardar os seus direitos, seria propor uma ação judicial buscando o reestabelecimento da sua aposentadoria por invalidez, baseado no seguinte aspecto. Conforme foi mencionado, o motivo que determinou a cirurgia que será realizada é o mesmo motivo que ensejou a concessão desta aposentadoria por invalidez. O termo técnico deste motivo seria a CID, que é o Código Internacional de Doenças, a moléstia incapacitante, que ocasionou então uma incapacidade total e permanente em virtude da qual foi concedida esta aposentadoria. Em que pese nós chamemos de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez, de fato, ela pode ser cessada a qualquer instante, desde que se perceba em algum momento em que o segurado não conste mais com a incapacidade que deu o ensejo. Muito bem. Com base no fato que essa cirurgia se justifica justamente na CID que deu ensejo à concessão da aposentadoria por invalidez, se buscaria o ingresso de uma ação judicial, buscando se demonstrar essa identidade do Código Internacional de Doenças e então conseguirmos o restabelecimento deste benefício por incapacidade, em que o Cláudio fará jus então a todos os benefícios vencidos, ou seja, todos os valores atrasados, e que se perpetue pelo tempo em que a sua incapacidade absoluta se manifeste no caso concreto. Tá certo. Obrigado, doutor Hilton Garcia, nosso consultor previdenciário na manhã desse domingo. Pois é, estávamos conversando com o doutor Júlio Collin no bloco anterior e focamos aí a questão dos planos de saúde, né? Falar um pouquinho agora, doutor Júlio, sobre uma outra situação que é a sua pauta, a questão do atraso nas entregas de obras. Qual é o principal motivador? Por que efetivamente lá a construtora acaba não cumprindo o prazo, não cumprindo as condições estabelecidas num primeiro momento com o contratante? Pois então, Solano, essa é uma questão muito interessante, que ela decorre do crescimento imobiliário dos últimos anos, né?
nós observamos um sem número de lançamentos imobiliários e empreendimentos patrocinados por construtoras, né? E que vem sob a baila do crescimento imobiliário, né? O que acontece? O senhor e a senhora que está nos assistindo, que eventualmente tenha investido o seu dinheiro nesse tipo de empreendimento, né? Esse contrato gera uma expectativa para o comprador em relação ao prazo de entrega, certo? No entanto, tem ocorrido sistematicamente atrasos significativos na entrega da obra, com inúmeros prejuízos aos adquirentes, né? Porque uma vez que essa data gera uma expectativa de entrega, as pessoas programam a sua vida em relação a esse contrato, né? Ou o sonho do seu imóvel próprio, muitas vezes, né? A pessoa que investe uma vida inteira de trabalho no sonho da casa própria, do seu apartamento em geral, né? Sim. O que acontece? Esses contratos normalmente não prevêem nenhuma penalidade em caso de inadimplemento da construtora, né? Nós observamos que um contrato ele gera ônus e bônus para as partes, né? Mas nesse particular, quando ocorre o atraso da obra, nós não observamos, né, que existam penalidades para a construtora no caso de atraso de obra. Então, as pessoas se recorrem ao judiciário para buscar o equilíbrio contratual. O que significa isso? Significa que as mesmas penalidades que eventualmente são impostas ao comprador, no caso de inadimplemento, essas mesmas penalidades devem ser impostas à construtora pelo atraso de obra, por uma questão de equidade, né? E o Tribunal de Justiça tem acolhido essas demandas, né? Claro que existem questões que orbitam essa discussão, sim, como o prazo de tolerância, né? Sim, que, claro, a par do meu entendimento, no sentido de que também é uma cláusula abusiva, ainda o Tribunal de Justiça reconhece a validade do prazo de tolerância, que às vezes pode chegar até 6 meses, né? Mas mesmo assim, ultrapassando esses 6 meses, né, existe a possibilidade do comprador ser indenizado pelo período de atraso. Doutor Júlio, para a gente concluir, então, qual é a principal cautela que o senhor recomenda para aquele que está pretendendo, nesse final de ano aí, né, organizando finanças, pretendendo investir dinheiro no imóvel? Qual é a principal cautela que ele deve ter? Bom, em primeiro lugar, verificar a idoneidade da construtora, né? Porque o atraso de obra é um dos problemas recorrentes, mas também existem problemas de vícios construtivos, né? Então, em primeiro lugar, uma construtora idônea, né? Segundo lugar, observar atentamente as cláusulas contratuais, ler aquilo que está assinando, estar ciente. Acessar um profissional, inclusive. Buscar uma orientação profissional, porque nada impede que, mesmo com atraso, ele receba o imóvel, né? E ele pode reivindicar esse prejuízo pelo atraso no momento posterior. Então, ele não fica impedido e não inviabiliza ao comprador a receber as chaves, né? Correto? No entanto, ele tem que ficar atento, porque se houver o atraso, ele pode vir, eventualmente, a postular a revisão desse contrato. Dr. Júlio César Colli, nosso especialista em Direito do Consumidor aqui no Boca no Trombone. Muito obrigado pela participação, até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite e estou sempre à disposição. Um grande abraço às pessoas que estão nos assistindo. Bom dia. Continua com a gente aqui o Alex Caiel da Silva. E eu provoquei ele no bloco anterior, no seguinte sentido, Alex: salário de novembro parcelado, 13º dos servidores, a gente não sabe se realmente vai estar na conta. O que a SSTBM está planejando aí para esse deslinde desse 2015, que, olha, está sendo suado para os servidores? Nós, juntamente com as demais categorias da área da segurança, especificamente do conjunto do funcionalismo, nós temos tentado conversar com os deputados e convencer os deputados do papel deles na Assembleia Legislativa. Que o papel dos deputados da Assembleia Legislativa é a defesa da sociedade rio-grandense e não de um governo A ou B. Porque o que tem acontecido no Estado, né, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade em compreender,
que quando o governo ataca o conjunto do funcionalismo público, ele não ataca o conjunto do funcionalismo público apenas, ele ataca o conjunto das pessoas que vivem no Estado. Porque quando as áreas, como a área de segurança pública, a área de educação, da saúde, enfim, as áreas que compõem o serviço público, e é uma coisa importante, né, o nosso telespectador entender que o Estado ele é prestador de serviço, e prestação de serviço faz com pessoas. E quando as pessoas, então, que prestam este serviço, elas estão sem condições de trabalho, por tudo isso que tu colocaste, pela questão do não pagamento dos salários, pelas não condições de trabalho estruturais, enfim, vai afetar diretamente a prestação do serviço, e quem vai ser penalizado são as pessoas que mantêm o Estado, né? Que rigorosamente contribuem com seus tributos, com seus impostos, né? A maioria deles de maneira coercitiva, né? Que é arrecadado valor para os cofres públicos. Então as pessoas, a sociedade, ela tem que se unir sim aos servidores públicos para pressionar o governo para que, se não tem ele condições de fazer gestão, né? Que então ele peça para sair, né, e deixa que outras pessoas tenham a oportunidade de tentar colocar o Estado no trilho para que o Estado ele possa efetivamente cumprir com o seu papel, né, que é prestar um serviço de qualidade para o conjunto dos gaúchos e das gaúchas. Tá certo. E para o pessoal da categoria, Kael, como que faz o acesso com a própria SSTBM para dar sua opinião, né, fortificar essa luta? Como que eles podem acessar os sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar? Bom, nosso site está sempre lá à disposição, tem lá todos os nossos canais de contato, né? Lá vai ter todos os canais lá de telefones, enfim, à disposição, 3322-4007, né? E pode ligar para esse número lá e falar conosco. Está aí na tela o site da SSTB. O e-mail nosso lá, né, rp, né, @ssTBM.com.br, e se unir. Nós estamos toda semana juntos, aí a semana ainda passando a Semana Inteira na Assembleia Legislativa, conversando, na próxima semana mais uma vez. Então estão convidados a se unir conosco para tentar barrar o PLC 206, que é o que a matéria que vem na pauta aí logo em seguida, e provavelmente chamada extraordinária dos deputados, para o governo tentar aprovar mais uma medida nevasta, né, para o conjunto da sociedade gaúcha. Estaremos de olho. Obrigado ao Alex Kael da Silva. Agradecer também ao Dr. Hilton Garcia, nosso consultor previdenciário na manhã desse domingo. Esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Boca do Trombone, doutor Hilton. Obrigado e um bom dia. Bom dia, é uma satisfação, estou à disposição. Obrigado. Bom, a gente vai colocando o ponto final em mais um Boca, que vai ao ar na sua TV, sempre aos domingos. Mais informações você confere lá na nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone, Boca no 26. Muito mais interatividade para você.